Olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Janela Cast, um podcast produzido aqui por nós e o professor dos alunos do NTIC, aqui do SEMA, Centro de Educação do Maranhão, Janelas para o Mundo. E ao meu lado está aqui a Dolores. Olá, meu nome é Dolores Maria, como meu companheiro te falou. E, bom, o Janela Cast é um projeto dos alunos do NTIC e JO, aqui do SEMA, com o intuito de reforçar o uso da máscara a toda a população. Até porque hoje, no meio que a gente vive, várias pessoas têm por conhecimento, eu tomei as 2 doses, eu vou parar de usar máscara em lugares por aí, né? E não, esse primeiro episódio do Janela Cast está aqui hoje para ver se esse fato é um fato verdadeiro ou mentiroso. Por isso, para nós discutirmos isso, nós trouxemos aqui um professor aqui do Centro de Educação, e ele também é enfermeiro aqui do Hospital do Estado. Bom, antes de a gente começar, se apresente. Você tem, sua faculdade, suas formações. Olá, boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, por estar fazendo parte aqui da abertura, a primeira gravação do Janela Cast. Meu nome é Vitor Hugo, sou enfermeiro, epidemiologista atualmente eu estou trabalhando no Hospital Estadual José Ferreira dos Reis, aqui em Paulo Neves. Sou pedagogo também pela Universidade Estadual do Piauí e atuo como educador aqui no Centro de Educação Janela para o Mundo, no Maranhão. Bom, vamos à primeira pergunta. Que tipo de máscara oferece o maior nível de proteção contra o coronavírus? Olha, depende da máscara, Nós temos basicamente três tipos de máscara. Nós temos a máscara de tecido, nós temos a máscara descartável e nós temos a máscara N95, que ela tem um período de utilização maior. A de tecido, por conta de ser de uso mais doméstico, mais flexível o seu uso, pode ser utilizada, lavada mesmo normalmente em casa. Já a descartável, que confere proteção, geralmente ela confere proteção dupla ou tripla, ela tem um período menor de utilização e, como o próprio nome já diz, ela deve ser descartada após o uso. Já a última, mas não menos importante, a N95, ela confere uma proteção maior, com relação ao seu uso, desde que seja usada de forma correta e após usada seja armazenada também de forma correta. Bom, porque no auge da pandemia, a gente ouviu muitos comentários que as máscaras descartáveis, elas não protegiam a gente contra o coronavírus e até muitas pessoas, até eu mesmo, ficava com receio de usá-las e acabava usando só as de pano, as de tecidos. Olha só, com relação a falar que a máscara descartável não protege, isso é um mito. O que acontece? Há uma proteção reduzida com relação a essas máscaras por conta do uso prolongado. Essas máscaras descartáveis elas devem ser utilizadas por um período aproximado de até 2 horas. Mas tem pessoas que utilizam ela durante todo o dia, então ela já reduz sua capacidade de proteção. O porém é esse. Já a de tecido, por ela ser um material mais resistente e ser lavável, ela confere um grau de proteção por um período maior. Bom, a sociedade hoje em dia ela é muito... ela pensa, algumas pessoas praticamente, pensam que tô vacinado, posso parar de usar máscara, tô livre, assim. E aí surge a dúvida, se eu for vacinado com as 2 doses, até mesmo a 1, a terceira, a quarta, eu já tô livre do coronavírus ou eu tô livre de usar a máscara, assim? Olha, isso é mais um mito, porque a vacina do Covid, a vacina contra o Covid, ela não oferece imunidade contra o vírus. O fato de você estar imunizado com a terceira, quarta, até a quinta dose, caso haja, ele não tira o mérito do vírus infectar você, certo? O que acontece? A vacina confere um grau de proteção contra os sintomas. Ela tenta reduzir ao máximo as complicações e os sintomas decorrentes do vírus da Covid-19. Isso não significa dizer que, uma vez vacinado, eu vou deixar de pegar a Covid. Os métodos de proteção continuam valendo, certo? Até porque também surgiu acho que foi em 2021 esse início, e usar 2 máscaras sobrepostas, elas
aumentavam o grau de prevenção, da proteção. E eu quero perguntar para o senhor, isso é verdade? Usar 2 máscaras assim? Tô livre do coronavírus, usar 2 máscaras. Olha, a máscara nunca vai proteger 100% contra o vírus do Covid, porque existem outras formas, outras vias de transmissão também. Mas o que acontece? O uso de 2 máscaras não é recomendado. Existe estudos, existe a possibilidade, sim. 2 máscaras também protegem. Só que não é recomendado o uso, principalmente por tempo prolongado, justamente por conta que poderá afetar e desencadear alguma doença das vias aéreas, das vias respiratórias superiores, né? Então, por conta disso, por conta da finalidade, da necessidade, não se deve utilizar a questão de 2 máscaras. Se você quer conferir uma proteção maior ao uso de máscaras, então priorize uma máscara que tenha proteção maior. Vá para o uso da máscara N95 ou para o uso de uma máscara com filtro. Por isso fica mais óbvio, né? Mais claro assim saber se realmente é uma coisa certa usar as máscaras, porque eu, principalmente na minha família, várias pessoas usavam esse tipo de máscara e eles usavam, eu não peguei Covid, então dá certo. A minha avó, ela é idosa e colocaram isso pra ela, né? De usar 2 máscaras. Ela não gostava, mas em compensação não pegou. E isso fica de alerta pra gente. O que vale frisar não é a questão utilizou 2 máscaras e não pegou, mas sim a questão do tempo de exposição com relação ao vírus também, porque às vezes um contato próximo, um contato prolongado, ele gera um tempo maior de exposição, né? Você passa por, como é que eu posso dizer? Provavelmente uma pessoa que já tem uma imunidade baixa, ela vai ter uma disposição maior para ter contato com aquele vírus, para receber a carga viral no seu organismo e desenvolver a doença. Já uma pessoa que passa um tempo reduzido e tem uma imunidade alta, ela tem uma capacidade maior de lutar contra aquele vírus. E a máscara, ela está aí como um fator de proteção. Então, utilizar 2 máscaras é viável? Sim, é viável. Porém, depende da finalidade. Eu não vou utilizar 2 máscaras, por exemplo, para eu fazer uma atividade física ao ar livre, em que eu vou ter que puxar meu fôlego, eu vou necessitar de mais ar e eu posso estar comprometendo minhas vias respiratórias em decorrência disso. Bom, por quanto tempo máscaras podem ser reutilizadas? Depende de cada uma delas. Por exemplo, nós citamos basicamente 3 tipos aqui, né? Eu trouxe para vocês a máscara de tecido, a máscara descartável e a máscara N95. A de tecido, ela pode ser reutilizada inúmeras vezes, desde que ela passe pelo processo de lavagem, né? O processo de lavagem correto de forma manual em casa, né? Já a descartável, o próprio nome já está dizendo, ela é descartável, utilizou, descartou. E ela tem um período de duração de uso menor do que as outras máscaras, em média 2 horas. Tem gente que quer passar o dia todo com a máscara descartável. Ela vai conferir uma proteção adequada? Não vai. Por quê? Porque ela não tem essa finalidade. Ela tem um uso específico para um determinado horário. Já a máscara N95, ela tem um grau maior de prevenção, porém ela também deve ser tratada de forma adequada. Como, por exemplo, ela tem um grau que ela confere proteção de até 40 horas. Porém, essas 40 horas elas devem ser reguladas em 8 horas de uso diário. Após essas 8 horas de uso diário, eu devo manusear a minha máscara de forma correta. Eu devo fazer a limpeza dela especificamente com álcool a 70%, né? Em formato de spray, colocar na máscara um pouco, deixar ela, armazenar ela em algum lugar e deixar guardado, sem que ela sofra nenhum risco de dano à sua estrutura física, né? Ela não pode amassar, ela não pode molhar, ela não pode sujar e ser utilizada especificamente, né, naqueles determinados horários. Caso haja o comprometimento desse material, automaticamente ela fica inviável para o uso. Bom, porque antes muitas pessoas pensavam e ainda pensam, por exemplo, até eu pensava assim que, porque eu não encharquei a máscara de suor, tanto de tecido como descartável, eu posso usá-la mais uma vez. Isso era correto? Não, totalmente errado. Voltando aqui especificamente ao caso do Covid. O Covid ele é um vírus,
né? E um vírus é um agente microbiológico, ou seja, ele é invisível ao olho nu. E o que acontece com esses agentes microbiológicos? Eles têm um período de sobrevida no ambiente. Por exemplo, alojado em uma máscara. Então, a partir do momento que você utiliza, por exemplo, uma máscara descartável uma vez, você pode ter tido exposição ao vírus. E esse vírus pode estar contido na máscara. Então, quando você for reutilizar essa mesma máscara sem passar por nenhum processo de lavagem, de limpeza, desinfecção, né, ele pode adentrar o seu organismo por conta dessa taxa de exposição, de sobreposição que ele tem fora do organismo, até que ele seja invalidado ou que ele adentre o organismo e passe a acometer o indivíduo com uma determinada doença. Bom, a gente está aqui num centro de educação, né, que é aluno, convivência com alunos e professores e é praticamente uma escola. Na sua opinião, a liberação de uso das máscaras, ela já deve, a liberação nas escolas do uso de máscara já deve ser liberada, o aluno não pode usar não usar mais a máscara, tanto na rede pública quanto estadual? Ao meu ver, o uso de máscara deve permanecer obrigatório por enquanto. Por quê? Nós estamos aí já num período de 3 anos de pandemia. E todos os dias ainda surgem novos casos. Então a contaminação de alguma forma está acontecendo. E já que o uso de máscaras é uma proteção individual tão simples, por que não a gente continuar mantendo? Né? Até tentar eliminar a questão do risco da transmissão comunitária. Além disso, não só o Covid a gente evita, né, com relação ao uso da máscara. A própria gripe também, a gente tenta evitar ao máximo, né, o contágio, o contato, utilizando a máscara. E atualmente estamos entrando aí em um período crítico relacionado à questão da varíola dos macacos, que também a forma de transmissão se dá por via aérea, por via respiratória. Então eu creio que não seja recomendado ainda abolir o uso de máscara no ambiente escolar. Tanto eu como a Dolores, a gente estuda no estado, né? E praticamente é critério do aluno, assim. Até mesmo a gestão não usa muito a máscara, não querendo dizer que está errado, está certo, mas é porque a gente percebe que também que é critério do aluno. Mas eu vejo assim, quando chegar alguma coisa em Paulo Neves, aí eles vão, né, voltam a usar máscara. Mas até que se não chega a gente tá muito bem. Até por conta da vacinação ter sido em massa na população brasileira, hoje em dia determinadas pessoas elas pegam o Covid e elas não manifestam sintomas pelo fato de estarem vacinadas. Então, uma pessoa que tem 4 doses de Covid, por exemplo, que poderá ser contaminado com o vírus do Covid, pode estar passando para pessoas que têm apenas a primeira ou a segunda dose e essas pessoas manifestam sintomas. Mas por quê? Primeiro, a pessoa que recebeu a carga viral por último não está devidamente vacinada. E segundo, a pessoa que foi acometida primeiro não utilizou os métodos de proteção adequados para tentar quebrar com essa contaminação. Bom, por que a vacina não é tão eficaz? Olha, depende do laboratório. Mas depende do laboratório. Elas têm sim um elevado grau de eficácia. O que difere é a questão laboratorial. Tem vacinas que protegem com uma única dose, como é o caso da Janssen, né? Cerca de 90% dos casos. Né? Sempre tem aquela questão de ressalva. Os grupos de risco, as pessoas que são acometidas, que têm comorbidades, as gestantes, que têm um processo mais dificultoso com relação à doença. Porém, todas essas vacinas que estão hoje em dia no mercado, né, de forma gratuita principalmente, né, pelo Sistema Único de Saúde brasileiro, elas estão aprovadas para uso, né, são recomendadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e tem sim um elevado grau de eficácia. É tão tal que no início da pandemia morria cerca de 1.200, 1.500 pessoas por dia. Hoje, com a taxa de vacinação elevada, né, tanto na primeira como na segunda dose e as doses de reforço, nós temos dias em que não há casos de óbito por Covid no nosso país. Bom, porque, na minha opinião, se há uma chance, seja mínima que seja,
ela de nos proteger, é melhor nos arriscar e nos vacinar. Eu já estou na minha 3ª dose de reforço e não vejo a hora de tomar a 4ª. Exatamente. O fato é que nós temos que naturalizar a vacina do Covid. Assim como nós naturalizamos todas as vacinas tomadas desde a infância, né? Lá no início, quando a gente começa a tomar a vacina contra o tétano, a BCG, a contra a hepatite, né? Então a gente tem que naturalizar até mesmo essas últimas vacinas que foram introduzidas no calendário vacinal nacional, como por exemplo a da gripe. A gente já vê uma naturalização, é um calendário anual. Por que nós estamos nesse processo de 4 doses já de vacina contra o Covid num intervalo curto de tempo? Porque foi uma vacina desenvolvida às pressas, né? Ela tem um grau de eficácia, só que de certa forma nós estamos tentando ao máximo a prevenção. Então, por isso esse intervalo menor de aplicação entre as doses, para que ela possa realmente ter a sua comprovada eficácia. Assim como a da gripe, hoje em dia é anual, eu espero que daqui a uns 2 ou 3 anos a da Covid também seja um reforço de dose anual. Já encaminhando para o final, essa pergunta é mais um relato, assim, para contar, porque no início de 2020, onde eu morava, a pandemia ela chegou no dia 16 de março, parece, na escola, e era um medo, né? Ninguém queria se arriscar nem pisar na varanda da casa que ia pegar a Covid, e era vendo notícia em jornal que morria não sei quantos, iam almoçar, tinha 500, jantar já tinha 1000 pessoas mortas, e isso foi acumulando, e aí até nas redes sociais subiu a hashtag Fique em Casa, e os alunos no EAD, né, ensino à distância. E para você, como profissional da saúde e da educação, como é que foi a pandemia? Olha, no momento em que foi decretada, né, a situação de pandemia, que o Brasil se manifestou, acolheu a notícia e decidiu paralisar, foi basicamente um caos. Porque era uma coisa que não se esperava, era um assunto que tinha surgido na mídia há pouco tempo. O Covid foi descoberto em dezembro, se eu não estou enganado, dezembro de 2019. Então, em janeiro de 2020, começou-se as primeiras manifestações. Quando deu em fevereiro, já foi o fecha tudo, para tudo. Eu lembro que tínhamos voltado às aulas, né, da faculdade, e em um dia, no início da semana, não tivemos aulas por conta do período de chuvas. Estava com acho que 2 semanas que a gente tinha voltado às aulas regulares, né, do período letivo por conta das férias, mês de fevereiro. E na semana seguinte não teve aula no primeiro dia da semana por conta da chuva. Já no segundo dia, que era para todo mundo ir para a faculdade, foi gerado nos grupos, né, as mensagens automáticas que as aulas estavam suspensas por um período indeterminado por conta da pandemia de Covid, e esse período se arrastou até o final da faculdade. Né? Foi um susto muito grande, porque nós nunca tinha acontecido, né? Pelo menos na minha vivência, nunca tinha acontecido um episódio nem idêntico e nem similar relacionado a essa quebra de toda uma rotina. É porque a pandemia, além de trazer coisas ruins, ela trouxe coisas boas. Tipo, ninguém pensou que uma rede social que tinha vídeo de 15 segundos e só estava pra cima ia gerar tanta coisa. Várias pessoas se mostraram mais nas redes sociais e ficaram ali 24 horas já estando pra cima, e o negócio foi até bem pro empreendedorismo, que começou o fast food, o iFood, receber comida em casa e ficar em casa, até passar mais tempo com a família. E antes da gente encerrar, deixe o seu recado para a população sobre esse uso das máscaras, né? Incentivar eles a mais usarem. Olha, o conselho que eu tenho, principalmente para a nossa cidade, né, que é uma cidade pequena, uma cidade pacata, pouco movimentada, é que não se perca o costume em utilizar a máscara, principalmente em ambientes fechados. Hoje o uso não está sendo tão obrigatório, tão necessário em ambientes abertos, mas em ambientes fechados eu vejo a necessidade ainda muito grande. Até porque eu falei agora há pouco, nossa cidade é uma cidade pequena, é uma cidade pacata, nós não temos o suporte adequado para uma necessidade maior relacionada à Covid.
Por exemplo, uma internação com intubação, uma UTI, nós não dispomos desse aparato, até não por conta da... Como é que eu posso dizer? Não por conta da estrutura física da cidade, mas por conta do tamanho, né? Nós sabemos que para ter esse serviço tem todo um protocolo ministerial, né? A quantidade de pessoas na cidade, a necessidade que a cidade tem de ter um serviço de atendimento móvel, de ter uma UTI, não depende única e exclusivamente da cidade, mas sim da capacidade que a cidade tem, né, da quantidade de pessoas que tem nessa cidade. Então eu vejo que é necessário ainda mantermos essa questão do uso da máscara e por outro motivo também, nós estamos entrando aí em uma epidemia, né, de varíola dos macacos, né, a monkeypox. Então, nossa cidade é um polo turístico, faz parte de um polo turístico, né, a Rota das Emoções. Agora então, essa semana inaugurou aqui no aeroporto de Barreirinhas a rota regular, né, da Rota das Emoções, trazendo e levando turistas de todos os lugares. Então a gente nunca sabe quem é portador de determinado vírus, quem está levando, quem está trazendo. Então, o que a gente pode fazer? O que a gente deve fazer? Né? A todo custo, é o primeiro modo, evitar o adoecimento, né? E de forma básica, principalmente o uso de máscaras em ambiente fechado. Bom, eu e meu companheiro, Nadi, queríamos agradecer a você pela participação em nosso primeiro episódio do Janela Cast. E deixando o recado para o pessoal que, gente, por favor, usem máscara, não só para proteger vocês, mas vocês protegem a todos também. E tchau, até o próximo episódio.